Quem trabalha, estuda, tem filhos, sabe que é preciso se desdobrar para dar conta de todos os compromissos do dia a dia. E com essa rotina puxada, às vezes falta tempo para descansar. Mas esse deve ser o sinal de alerta. Especialistas defendem que uma pausa nas atividades é fundamental para o organismo ser saudável, principalmente aqueles que estudam para concursos em especial. Por isso, nós convidamos para conversar com a gente sobre esse tema hoje o psicólogo Wagner Costa. Bom dia, Wagner. Bom dia. Wagner, a gente vê aí hoje uma rotina, né, muito estressante, muito exigente, o mercado de trabalho, as pessoas estão com uma rotina que inclui aí o trabalho, o lazer, a família, os filhos e os estudos. Agora, para quem estuda, por exemplo, é preciso ter um cuidado maior em relação a essa rotina tão exaustiva? Sim, é preciso porque a aprendizagem, ela requer o descanso. Quando você aprende alguma coisa, o cérebro, enquanto órgão do corpo, ele necessita de um tempo para poder processar as informações. Então, uma das coisas que o estudante esquece é que ele tem que dormir. Dormir é fundamental para o processamento da memória. Então, se eu estudo e eu não durmo direito, você pode ter certeza que a aprendizagem não será adequada. A gente tem algumas situações daqueles estudantes que trabalham de manhã, trabalham à tarde, estudam à noite. E aí mantém essa rotina de estudo pelo fim de semana adentro. Isso é uma preocupação? Ele deve ter atenção com essa rotina? Ele deve ter atenção. Eu diria para quem está nos ouvindo, quem está nos assistindo, que é extremamente importante estudar menos com mais qualidade. Geralmente os estudantes, eles estudam muito. Só que estudar muito não significa aprender muito. Às vezes eu gasto muito tempo, mas tudo aquilo que eu aprendo, 24 horas depois, eu esqueço. E existem pesquisas que mostram isso. Então eu preciso dar intervalos para que o meu cérebro possa processar essas informações. Pode existir aquela questão do cansaço mental e o cansaço físico ao mesmo tempo, Wagner? Sim, sim. E o cansaço mental, ele é mais preocupante, porque muitas vezes você está cansado fisicamente, mas tua mente está funcionando direitinho. Quando você está cansado mentalmente, aí nada funciona. E como é que você identifica que está cansado mentalmente? Você começa a não produzir mais. Você estuda, termina uma página, você não lembra mais o que estudou no início. Então, esse cansaço mental, ele precisa ser administrado. E a melhor forma de administrar esse cansaço mental é você quebrar o que a gente chama quebrar o estado. Eu estou estudando química, eu paro um pouquinho, vou ler literatura, eu vou fazer outra coisa. Eu preciso fazer essas quebras, senão o cérebro cansa e ele para de aprender. Essa alternância, ela vale também, por exemplo, para as disciplinas de concurso. Você está estudando direito, que é aquela disciplina jurídica, pode dar uma quebrada e estudar raciocínio lógico, por exemplo? Sim, é melhor você estudar intervalos, estudar uma hora um determinado assunto, parar e estudar um outro assunto, porque quando eu troco de conteúdo, para o meu cérebro é como se eu estivesse começando uma nova fase. Então hoje as pesquisas mostram que a nossa atenção, ela dura 20 minutos. Em 20 minutos eu tenho que fazer um break, tomar uma água, fazer um alongamento para poder voltar. Senão eu vou gerar um cansaço no meu cérebro e ele para de reter as informações. Wagner, essa ansiedade por muitos concurseiros, candidatos que sonham em passar um concurso público, ela é muito frequente em relação também à rotina da sua vida. Às vezes, esse candidato, ele foca demais nos estudos e deixa um pouquinho o lazer de lado, o cinema. Até os professores recomendam que haja essa questão do intervalo entre estudos e lazer, por exemplo. Isso é um equilíbrio necessário. Nós todos deveríamos equilibrar a questão do estudo e a vida. Hoje, eu acredito que o mundo vive uma crise em função de que nós estamos focados somente na questão profissional. Então, hoje, algumas universidades, em vários lugares do mundo, elas utilizam o currículo daquele conteúdo técnico, mas junto com esse currículo, tem um currículo de humanidades, porque nós também precisamos aprender tratamento, respeito, boas maneiras e às vezes isso é esquecido. Wagner, o psicológico desse candidato pode ser afetado? Muito, muito. Se você não tem um plano adequado para estudar, você vai cansar psicologicamente e você depois não vai se sentir capaz de enfrentar os desafios. A preparação psicológica é fundamental. Infelizmente, nos dias de hoje, as pessoas só pensam no conteúdo
mas ela esquece que se ela for fazer a prova nervosa, o nervosismo atrapalha a memória. Ela não vai lembrar daquilo que ela deveria. E para a gente finalizar, existe uma outra questão que também preocupa. Pesquisas mostram aquela preocupação em relação a medicamentos. Tem candidatos que às vezes usam o energético, aquele relaxante, para descansar. Isso não é o ideal. Isso não é o ideal. Eu diria para as pessoas, lembre-se, todo medicamento ele tem um efeito colateral. Então, às vezes, as pessoas tomam energético, ok, o energético vai fazê-la ficar ligada, mas quando passar o efeito do energético, vem o efeito contrário. Porque você toma energético, teu cérebro se agita, automaticamente ele vai ter que fazer algum processo para balancear isso. Quando acaba o efeito do energético, vem como se fosse uma depressão. Então, você tem que ter cuidado com isso. É excesso de café, excesso de Coca-Cola, excesso de cafeína, tudo isso não é bom. Tá certo. Muito obrigada pelas orientações para os nossos concurseiros que sonham em passarem um concurso, mas também é necessário equilíbrio em relação aos estudos. Psicólogo Wagner Costa, muito obrigado pelos esclarecimentos e bom dia para o senhor. Bom dia.